Se desapegue da tentativa de agradar todo mundo. Não tem como, é impossível. O ser humano é extremamente complexo, é extremamente variável, é extremamente volátil. Ainda que a gente consiga, em alguns momentos da nossa vida, sermos mais concisos, mais coesos, né? Mais fiéis a uma integridade, a uma permanência ali de equilíbrio emocional e racional, a gente está sujeito a um monte de variável, né? Desde o nosso organismo mudar, as nossas ideias mudarem, as nossas condições mudarem, as condições climáticas da Terra mudarem, coisas que a gente não controla, coisas que a gente consegue ter certo controle, coisas que a gente pode colaborar para que elas funcionem melhor ou pior, mas o fato é que a gente está sujeito à alteração. E dentro da gente, muitas vezes, nem com a gente mesmo a gente consegue ser tão agradável. A gente se desagrada muito. E aqui eu quero trazer uma parada. Nessa de não agradar todo mundo e de se ver muito desagradável consigo mesmo, o que também não é bom que a gente comece a se ver como um amigo, como um bom amigo. Eu vi isso em algum lugar esses tempos e fiquei pensando, por que a gente não se trata como bons amigos? Né? Geralmente com um amigo a gente não pega tão pesado, né? A gente consegue ser um pouco mais flexível, a gente consegue entender o lado da pessoa. E com a gente mesmo, a gente já é mais carregado, né? O juízo já é um pouco mais pesado. E é interessante que a gente comece a reformular os nossos métodos de lidar com a gente mesmo, se a gente quer viver uma vida mais leve. Mas para isso, a gente tem que entender que para lidar bem com a gente mesmo, muitas vezes a gente vai acabar desagradando gente que nos cerca. Até porque, por muito tempo, a gente forma uma imagem na cabeça das pessoas e em vez de viver algo que é mais verdadeiro e genuíno pra gente, a gente acaba adotando o método de viver sempre pelo olhar dessas pessoas, né? A psicologia vai trazer muito isso, que nós somos o resultado do olhar do outro. Mas para que haja uma libertação, uma emancipação emocional, a gente precisa dar passos e conhecer a gente mesmo, né? Conhecer um pouco mais da gente e se tratar melhor para ficar mais flexível, pelo menos tentar. E isso envolve desagradar gente que nos cerca e até gente que a gente gosta, mas não intencionalmente desagradar, né? Eu acho que a parada de também saber que a gente não vai agradar todo mundo é que não é por isso que a gente tem que se tornar desagradável para as pessoas, né? Sabe aquela pessoa que irrita por querer, aquela coisa meio esquisita assim? Isso não, uma coisa não valida a outra, né? E é por isso que você tem que saber que você não vai agradar todo mundo e tá tudo bem com isso. E na medida daquilo que você pode, e até um pouquinho mais, né? Não se acomodar em si mesmo, mas tratar o outro bem, com respeito, com dignidade, com amor, mas saber os seus limites, sabe? Conhecer suas bordas, conhecer aquilo que você é no mundo também, porque senão é dois toques pra gente cair no bondadismo, né? A gente começar a fazer o que os outros querem e de tanto lembrar e pensar no outro, esquecer da gente. Eu tô falando aqui que a gente não tem que muitas vezes fazer sacrifícios, andar uma milha a mais, entregar aquilo que a gente acha que não é capaz, no sentido de ajudar pessoas, de cuidar das pessoas, de fazer o bem, enfim. Você não vai agradar a todo mundo, tá tudo certo com isso, mas isso não justifica você ser desagradável com as pessoas, muito menos consigo mesmo. Eu acho que a lógica é essa, né? É começar a tentar ser agradável consigo, a se conhecer um pouco melhor, sabendo que a gente não tá o tempo todo tendo que agradar os outros, suprir os desejos do outro, as necessidades dos outros e mais, aquilo que a gente acha que os outros acham que a gente tem que fazer. A gente tem que viver de boa, sendo pessoas do bem, de amor, de cuidado, proativos na disposição de estar com gente, de servir as pessoas e amar, mas a gente tem que se conhecer também, a gente tem que entender aquilo que pra gente importa, os caminhos que pra gente fazem sentido, aquilo que conversa com a nossa alma,
né? É a velha história de, sei lá, a galera que cresce em ambientes extremamente enviesados para ela ser uma coisa só, né? Não, você vai ser um empresário, você vai ser professor, ator, você vai ser piloto, sei lá. E a pessoa, na sina de viver através do olhar do outro e suprindo essas demandas, ela esquece de si. E, e no meio do caminho ela começa a perceber que ela tá desagradando as pessoas e isso começa a fazer mal para ela. Mas talvez essa sensação de que isso está te fazendo mal é porque você está sendo liberto disso, você está entendendo que não vai dar, a gente não dá conta de agradar todo mundo, não tem como. O Emicida diz, quem fez o certo? Jesus? E vocês agradeceram como? Pregando ele numa cruz. Então é por aí, né? Só que ele não era um cara desagradável, ele era um cara íntegro. E a integridade nem sempre agrada a todo mundo. Mas com certeza conhecer, mergulhar na própria essência e fazer o bem de uma maneira que não perca a si mesmo é um caminho de vida muito, muito saudável.